galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente descobrir um pouquinho sobre a história dos fenícios. Este que é um dos primeiros grandes povos navegadores da história. Então vem comigo pra gente descobrir e entender um pouco da história desta fantástica cultura fenícia. Então, falar dos fenícios primeiro é começar pela sua origem. Os fenícios são uma das grandes civilizações, um dos grandes povos e culturas que tem uma origem semita, que na antiguidade, nas tradições da antiguidade, os povos semitas são os povos que descendem ou têm um ancestral em comum ligados às histórias dos filhos de Noé, do filho de Sem. Então, possivelmente, o povo fenício, assim como os povos hebraicos, os assírios, os aramaicos, né, também o judaísmo, tem uma origem em especial na região da Mesopotâmia. Então, possivelmente, algumas tribos, alguns grupos, partindo dali, acabaram migrando para esta região que fica aí em torno do mar Mediterrâneo e nas montanhas do Líbano, próximo a região onde hoje nós chamamos de Oriente Médio. Então, há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, este povo de origem semita, chamado de Fenícia, ou de fenícios, sedentarizam-se nessa região, nessa estreita faixa de terra, entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano, e acabam dando origem, então, a uma série de cidades-estados que passam a se desenvolver nessa região que vai ser chamada de Canaã, né? Uma região que aí tem uma série de referências também com o povo hebreu, né? Porque eram vizinhos nesse sentido. Então, devido às características geográficas dessa região, ser uma região montanhosa, acidentada, e também com pouca possibilidade de prática de agricultura, as cidades fenícias acabam desenvolvendo um conceito e uma organização de cidade-estado por causa da dificuldade de contato entre elas. Então acabam desenvolvendo uma autonomia em questões políticas, econômicas, sociais, mas mantém uma ligação cultural, uma troca, falando a mesma língua, tendo os mesmos hábitos, as mesmas práticas religiosas, mas nem sempre houve uma harmonia entre essas cidades. Essas cidades rivalizavam de forma muito intensa, principalmente as disputas comerciais, já que esta característica geográfica da região também vai fazer com que as cidades fenícias, e aí destacam-se 4 cidades, Sidon, Tiro, Biblos e Ugarit. Essas principais cidades acabam se dedicando em especial à atividade comercial, já que a região também, pela sua localização geográfica, favorecia. Não tinha um território propício à agricultura e estavam em uma região de um entroncamento comercial entre os grandes povos daquele momento, os grandes impérios. De um lado você tem o Egito, de outro você tem os povos da Mesopotâmia, enfim, os povos do mar Mediterrâneo. Então os povos fenícios acabam se dedicando à atividade comercial, encontrando na atividade comercial uma grande possibilidade e também de enriquecimento e desenvolvimento para as suas cidades. Então, por isso, essas cidades acabam ganhando uma característica de cidade-estado. Então, cada cidade tinha a sua forma de governo, que eram monarquias, né? Eram governadas pelos sufetas. Assim eram chamados os grandes reis das cidades-estados da Fenícia. Eles tinham como grande apoio, logicamente, por essa estrutura e esse contexto, o apoio dos grandes comerciantes marítimos. Estes tinham uma grande influência sobre as decisões políticas. Por isso, acredita-se que, num primeiro momento, a primeira forma de governo, né, nas cidades fenícias era a talossocracia, que eram governos que vinham justamente desses grandes controladores das rotas comerciais, os grandes comerciantes, aqueles que controlavam basicamente as grandes ou enriqueceram com as rotas comerciais, então exerciam ou tinham um grande prestígio político sobre as cidades e as decisões políticas das cidades fenícias nesse sentido. Então a base econômica dos fenícios era então o comércio marítimo,
Por isso, os fenícios desenvolveram uma habilidade gigantesca na área náutica, vários conhecimentos de astronomia, de engenharia náutica, né, de astronomia. Então, todos esses conhecimentos na área da navegação, os fenícios aprimoraram de uma forma bastante impressionante. Os seus portos também era algo que chama muita atenção na antiguidade. Eram portos extremamente sofisticados, modernos, capaz de receber embarcações de todos os tipos de uma grande quantidade de embarcações, com controles de tráfego e tudo mais. Então tiveram um grande desenvolvimento nesta área, por isso também são marcados na história como um dos primeiros grandes povos navegadores, já que conseguiram dominar as rotas marítimas de todo o mar Mediterrâneo neste contexto, que é algo bastante impressionante. Por isso também os fenícios, pensando nesse interesse da atividade comercial marítima, acabaram expandindo seus domínios para o entorno de todo o mar Mediterrâneo. Então os fenícios tinham colônias desde o norte da África até várias regiões do continente europeu, até inclusive na Península Ibérica, territórios que hoje pertencem à Espanha. Então eles dominaram todo o entorno, literalmente, do mar Mediterrâneo, já que o seu território ficava aqui no Oriente Médio, eles tinham colônias até do outro lado, na Península Ibérica. Destaque para uma das suas colônias, a cidade de Cartago, que foi uma das cidades mais importantes, mais prósperas e mais impressionantes da antiguidade. Cidade essa que chegou ao nível de ter até 400 mil habitantes em certo momento. Tinha um dos portos mais sofisticados, inclusive com torres de controle de tráfego dos navios. Um controle impressionante, né? Esta cidade, depois de um certo tempo, assim como as outras colônias fenícias, acabaram se tornando independentes, cidades independentes. E a cidade de Cartago é uma cidade que vai rivalizar, inclusive, com Roma, né? O grande Império Romano. E nós vamos ter aí vários conflitos até que Roma conseguiu destituir Cartago de sua autonomia e dominar a região do norte da África nesse aspecto. A sociedade fenícia, a cultura fenícia, a civilização fenícia durou aí até aproximadamente o século IV a.C. Então, a partir do século VII, a Fenícia passa a ser atacada por uma série de povos da antiguidade, desde os romanos aos macedônios, e no século IV, então, acaba perdendo sua autonomia para esses povos, acaba perdendo controle sobre os seus territórios, sobre suas colônias e as rotas marítimas, e acaba desaparecendo enquanto civilização, enquanto organização política. No quesito religião, os fenícios caracterizam-se por um povo politeísta. Tinham aí uma série de deuses aos quais eles cultuavam, mas nós temos o destaque para dois desses deuses. O Baal, que era tido como a referência ao deus Sol, o deus protetor das cidades, a principal divindade, e também a Astarte, a deus Lua, tida como a deusa da fertilidade. Né? Então esses eram os dois principais deuses. Os fenícios tinham a prática religiosa de praticar sacrifícios ao ar livre, como forma de contentamento e uma forma de trazer prosperidade para suas atividades, para a sua vida cotidiana. Então um pouquinho aí da história, né? Resumidamente um pouquinho da história aí do povo fenício, da cultura fenício, esse que foram os primeiros grandes navegadores da história, deixaram em suas marcas, contribuíram com a proliferação e o contato, a troca, a intensificação das trocas culturais em torno do mar Mediterrâneo, promovendo um grande desenvolvimento econômico e também cultural para a humanidade durante a antiguidade. Ok? Gostou do vídeo aí? Deixa seu like, segue o canal e ativa aí as notificações para receber mais informações e um pouquinho mais sobre a nossa história.